O Poder Expresso recebe agora Maíra Bochan, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, também doutoranda pela Universidade de São Paulo, integra o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, uma pessoa aí com um currículo de peso gabaritada para a gente tentar aqui entender e interpretar tudo o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, do ponto de vista da segurança pública. Maíra, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Olá, Jesus, olá a todas e todos. Muito obrigada aqui pela oportunidade em poder contribuir com o Poder Expresso. É um prazer. Os crimes sexuais, isso chamou muita atenção de toda a imprensa, de toda a sociedade brasileira na última semana. Crimes sexuais acontecendo nos abrigos. Hoje, números mais atualizados já passam de 80 mil pessoas que estão nesses abrigos e ali acaba se desnudando, se revelando coisas que até então aconteciam entre quatro paredes. Por exemplo, crimes sexuais. Eu queria que você fizesse uma interpretação sobre isso, se é algo novo, algo de ocasião relacionado a essa enchente, ou se de fato é algo que estava escondido e agora a sociedade está entrando em contato com isso. Claro, Jesus, vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, o que a gente tem visto, de fato, é que agora surgiram várias denúncias e algumas pessoas, inclusive, já foram presas pela prática de crimes sexuais que foram realizadas dentro dos abrigos, né? E ao que parece, era ali crimes sexuais foram praticados contra os próprios familiares. Então, pessoas que já coabitavam, que tinham uma relação familiar e menores, ao que parece até menores de 14 anos, que foram abusados sexualmente pelos seus familiares. Não me parece que é nada novo, na realidade, na sociedade a gente já tem esse tipo de crime, que ali seria enquadrado muito provavelmente num estupro de vulnerável, um crime grave, uma pena de 8 a 15 anos de prisão, né, de reclusão, mas que continuaram a ser praticados dentro dos abrigos. Então, como se sabe, não tem ali abrigos que são diferentes para mulheres, para crianças. O governador, até diante dessas prisões, anunciou que muito provavelmente vai criar esse tipo de abrigo exclusivo, fez até um pleito ali para o Ministério das Mulheres, mas fato é que esse tipo de crime acabou aparecendo e surgindo ali na frente de outras pessoas. O que chama atenção aqui é justamente esses agressores ou esses abusadores terem continuado com a prática mesmo na frente de um certo público, né? Porque geralmente isso acontece entre quatro paredes, são crimes que são feitos ali às escondidas dentro de uma família e que sempre fica muito difícil dos menores, né, das crianças ou adolescentes denunciarem isso para a polícia. E quando isso foi feito, esses crimes foram realizados na frente de terceiros, dentro dos abrigos, ficou muito mais fácil de fato haver uma denúncia e poderem ser desnudados esse tipo de crimes. Ao que se sabe, inclusive, Jesus, a denúncia desse tipo de crime ela é muito difícil de ser feita, seja pela própria vergonha daquela criança, daquele ser vulnerável que está sendo vítima daquele crime, né, daquele ato libidinoso, daquela relação sexual, seja pela dificuldade até de ter a devida acolhida ali nos distritos policiais. E quando a gente vive uma calamidade, um estado de calamidade pública, um estado em que a gente está vendo ali no estado do Rio Grande do Sul, eu diria que fica até mais difícil essa denúncia a partir das próprias vítimas. Mas o que desnudou os crimes certamente foi o fato deles terem sido praticados na frente de terceiros, no meio ali dos abrigos. Como as autoridades devem agir, os policiais que agora estão fazendo o policiamento ostensivo dentro desses abrigos e até mesmo a sociedade, na sua avaliação? Olha, Jesus, até aqui por conta de toda essa ocorrência, o que o governador disse é que abriria abrigos exclusivos para mulheres e crianças que teriam uma vigília constante, pelo menos no período noturno, né? No período noturno, na madrugada até a parte da manhã, o que já ajuda demais a evitar que esse tipo de crime seja praticado, porque não há aqui essa proximidade do familiar do agressor direto com a vítima criança, mulher, quem quer que seja ali.
É importante que se diga que esse tipo de ação, quando envolve crimes sexuais, sobretudo do estupro de vulnerável, que é o que a gente está falando aqui, ele realmente tem ali uma dificuldade de se provar, porque é sempre a palavra da vítima que vai desnudar o crime, mas ele é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende que a vítima vá até a autoridade para falar que esse crime ocorreu. Na realidade, se um terceiro estiver visualizando aquele crime, ele mesmo pode contactar uma autoridade. Então, o fato de ter, primeiro, um abrigo exclusivo nessa situação de emergência que se está vivendo, e ter também uma vigília constante, certamente isso vai fazer com que se evite a prática desse tipo de delito. E há aqui um ponto importante, Jesus, a gente sempre pensa, né? Nossa, mas é um estado de calamidade pública, será que a gente não precisa de uma lei que agrave essa situação, que agrave a pena para quem comete esse tipo de delito durante essa situação de fragilidade? Quer dizer, todos que perderam as suas casas, perderam seus pertences, muitas vezes perderam entes queridos e ainda assim estão passando por um crime muito bárbaro, né? Na realidade, o próprio Código Penal já prevê, inclusive, uma circunstância agravante de pena para crimes que sejam cometidos durante inundação, durante incêndio, durante um estado de calamidade pública. E isso já é previsto há muitos anos no Código Penal. Então, a gente tem aqui instrumentos para se evitar e se punir esse tipo de crime. Para quem está chegando agora ao Poder Expresso, a gente está conversando com Maíra Bochan, especialista em direito penal. A gente está tentando entender aqui sobre diferentes aspectos o problema, a questão da segurança pública lá no Rio Grande do Sul. Mais um problema em meio a essa calamidade pública. E aí eu te pergunto, Maíra, o primeiro trabalho da Polícia Federal, quando foi para aquela região, foi tentar convencer os moradores a deixarem as suas casas. E qual é a situação? Você sabe que a presença do Estado, o maior desafio da segurança pública é a presença do Estado mais ostensivamente, mais efetivamente possível, né? O Estado precisa estar em todos os lugares, senão quem vai ocupar aquele espaço ali é o crime, muitas vezes o crime organizado. Então, em uma situação de calamidade, o Estado empenhando todos os seus esforços ali no resgate das vítimas, muita gente ali concentrada nos abrigos, toda a população ali de muitas regiões, muitas cidades está concentrada em abrigos. E aí é o medo do dono daquela casa que levou uma vida inteira para construir aquela casa, para conquistar, para pagar, para quitar, enfim. E ele de uma hora para outra deixar tudo aquilo ali para trás, aquela casa lá tomada por água, aquela rua inteira ali tomada por água. E aí o que a gente vê ali são verdadeiros bairros fantasmas, cidades fantasmas, e é óbvio que não vai ser possível, a polícia está fazendo ali o policiamento ostensivo em todas as ruas possíveis. Então é natural até que haja esse receio, esse medo da pessoa sair dali e deixar para trás. Por isso, esse esforço tão grande das autoridades públicas, das autoridades de segurança, no convencimento para essas pessoas deixarem as suas casas. A gente tem notícia, inclusive, de pessoas que estão ali, sobrado, o primeiro andar, o andar térreo ali tomado pela água, ele no segundo ali fazendo vigília com a arma na cintura, o morador ali com a arma na cintura. Você deve ter visto, né, essa cena, deve ter se inteirado sobre esse assunto. E aí, como argumentar com essas pessoas? O que tem que estar na ponta da língua de um policial federal para tentar convencer um cidadão desse, que está com a arma na cintura, a deixar a sua casa? Não tem como ele tirar os bens dali de dentro. Então, naturalmente, inevitavelmente, o fruto do suor do trabalho dele vai ficar ali para trás. E aí, durante a noite, tudo deserto, ruas sem energia, sem um policiamento ostensivo, acaba facilitando, obviamente, furtos durante a madrugada, por exemplo, apenas para citar um crime aqui. Aí eu vou reiterar minha pergunta aqui. O que falar para esse cidadão para ele sair de casa? Jesus, de fato a gente tem uma situação extremamente delicada, porque são pessoas que perderam todos os seus bens amealhados ali durante muito tempo, quer dizer, todo o seu patrimônio, a casa, e simplesmente abandonar, sair de casa e ir para um abrigo, esquecer todo o seu passado, é realmente muito difícil, né? E o pior de tudo é justamente saber que a sua casa, ou eventualmente o que sobrar do seu patrimônio,
não vai estar seguro, porque é isso, hoje em dia tem água, depois de amanhã não vai ter mais essa água e os bens vão ser todos levados, eventualmente, por ladrões, por bandidos que queiram levar esse patrimônio embora. Por isso, a Força Nacional, inclusive, tem feito vigílias e, ao que parece, a segurança foi reforçada justamente para que se convença esses moradores a saírem de casa, sabendo que as suas casas vão estar sendo monitoradas ali por uma Força Nacional, por policiais que estão fazendo essa vigília. O problema aqui, Jesus, que me parece, é que realmente essa ambiência, esse ambiente de fragilidade, ele também está vinculado a esse momento de abandono. E é aí que muitas pessoas que têm ali, que estão mal intencionados, acabam entrando nessas moradias para, de fato, se valerem de furtos ou até mesmo de roubo para poder levar todo esse patrimônio embora. E o grande problema não é só daquele bandido ou aquele criminoso que resolve efetivamente levar um patrimônio, um bem, alguma coisa específica de uma casa. Mas a questão é que esse estado de abandono vai gerar uma criminalidade organizada. A gente sabe aqui que a gente tem facções incidindo também no Rio Grande do Sul, e é nesse momento que são ali arregimentadas pessoas para que trabalhem ordenadamente praticando determinados crimes. Então, não seriam só esses crimes pontuais que a gente vê de meros furtos ali, que não envolvem uma violência, uma grave ameaça, que é só o fato da pessoa entrar na casa da outra e levar um patrimônio, que já é um crime grave, mas para além disso, roubos, né? Aquela pessoa que vai chegar armada para poder deter aquele morador que ainda está numa situação de vulnerabilidade para sair da casa, não sabe se vai, se fica, e ele é abordado para poder entregar tudo o que resta ali em seu poder. E o problema de ter uma facção que vá coordenar toda essas pessoas que estão marginalizadas e que podem estar propensas a cometer delitos, é que aí sim a gente vai ter uma gravidade maior desses delitos, porque a gente vai ter uma junção de pessoas coordenada por facções criminosas, dividindo tarefas para o cometimento de crimes mais graves, que é exatamente o que a gente chama de crime organizado, né? Que a gente tem ali uma pena de reclusão de 3 a 8 anos para esse tipo de crime, que é o crime organizado, sendo praticadas por esse grupo organizado. Então, a gente pode estar falando aqui de roubos, de furtos qualificados, que são aqueles furtos que são cometidos em circunstâncias um pouco diferentes, como, por exemplo, mediante abuso de confiança ou até mediante o rompimento de um obstáculo, né? Mediante o concurso de pessoas. Então, a gente pode ter uma série de crimes muito mais graves sendo praticados e, lógico, aqui se valendo de uma situação de vulnerabilidade dessas pessoas que acabaram por perder tudo, que é muito triste, porque a gente tem o crime organizado se aproveitando dessa situação aqui de menor vigília e de maior exposição dessas pessoas que estão sendo vítimas dessa tragédia aqui ambiental. Maíra, uma última pergunta. A gente sabe, principalmente em um estado onde há a presença de uma facção criminosa, e eu acho que é difícil a gente apontar um local, um estado, uma região no Brasil onde não há o crime organizado, né? Falando ali especificamente do Rio Grande do Sul, então, a gente tem o crime organizado, a gente tem ali aquelas pessoas que estão sempre cometendo aqueles delitos, os criminosos, vamos dizer assim. Imagino que você, como especialista, não deva gostar muito desse termo, mas há criminosos de carteirinha, você sabe disso. E ali também, numa situação como essa, a gente vê ali muitos saques acontecendo. Quando a gente fala em saque, a gente imagina ali uma multidão invadindo um supermercado, e dentro daquele povo, daquela multidão ali, há aquelas pessoas que vão ali roubar ou aproveitar daquela oportunidade, aquele furto, aquele roubo de ocasião. Mas eu não sei, eu quero a sua opinião, se há no meio de uma situação como essa, pode haver, você você é especialista em ciências criminais, então você acha que entende o crime do ponto de vista da mentalidade do ser humano, do aspecto psicológico, social, enfim. Você acha que no meio de um saque pode haver ali dentro uma mãe de família que nunca furtou, nunca roubou na frente, vendo o filho chorando, desesperado, vai entrar no meio da multidão ali para pegar um saco de arroz? Isso pode acontecer? Com certeza, Jesus. Eu acho que justamente por estarmos vivendo essa situação ali de
tragédia, extrema vulnerabilidade, onde as pessoas perderam absolutamente tudo, em sua maioria, a gente tem que fazer essa diferença, né? Então, há sim criminosos, lógico que esse termo ele rotula demais as pessoas, mas a gente sabe que há pessoas que vivem do crime, sobretudo essas pessoas que provêm dessas facções criminosas, que são aqueles criminosos reiterados, reincidentes, que estão sempre vivendo do crime e o crime é o seu negócio. No entanto, a gente tem que entender que há famílias, inúmeras pessoas, foram inúmeros municípios atingidos que perderam tudo e não têm como viver no dia de amanhã. Então, há sim, certamente, aquele saque ou aquele furto, né, aquelas pessoas, aquela multidão que vai entrar no supermercado e vai roubar produto alimentício, produtos de higiene, para o seu próprio uso pessoal. Naquele ato de desespero, é aquela mãe, como você mesmo falou, é aquele filho, é aquele marido desesperado em ver a sua família dentro de um abrigo ou que ainda não foi para um abrigo, que não quis sair de casa, mas que não tem mais geladeira, que não tem mais comida, que não tem mais do que viver, não tem mais uma pasta de dente, não tem nada, não tem uma roupa para vestir. Então é aquele furto cometido no desespero, ou até o chamado furto famélico, né? Aquele furto que realmente ele vai se circunscrever nos limites daquilo que a pessoa está precisando para comer. Mas para isso o direito penal ele também tem um tratamento específico. Então não só no caso do furto especificamente, que é você realmente subtrair, pegar o patrimônio que não é seu, a gente tem tanto a previsão do furto privilegiado para aquela pessoa que é primária, que nunca cometeu crime e que subtrai ali um objeto de um valor muito pequeno, como a gente tem também o que é conhecido na jurisprudência, pelos tribunais, pelas cortes e pelos estudiosos, como o princípio da insignificância, ou seja, é um princípio penal que incide quando justamente aquela pessoa que não é reincidente, que não tem uma conduta absolutamente reprovável e que vá ter uma ofensividade mínima naquela conduta, rouba algum bem de muito pequeno valor, algo que seja realmente insignificante para a tutela penal, né? Para que o Estado use a máquina judiciária para punir aquela pessoa mediante a tutela do direito penal. Então é muito importante trazer essa questão, Jesus, e você foi muito feliz na sua consideração, para a gente poder separar, porque mesmo diante do cometimento de crimes, a gente vai ter aquele criminoso que vai se aproveitar dessa situação de vulnerabilidade, mas a gente também não pode esquecer daquela pessoa que por um ato de desespero ou até por uma necessidade acaba cometendo esse crime ou acaba até sendo cooptado por esses grupos criminosos. Maíra Bochan, especialista em direito penal, ajudando aqui a gente a entender a questão da segurança pública em meio a essa calamidade no Rio Grande do Sul. Maíra, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigada, Jesus, foi um prazer.